paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade de podermos compartilhar da palavra de Deus, de podermos compartilhar de mais uma lição, né, irmãos? Estamos estudando esse tema tão maravilhoso, o último trimestre do ano, né, o quarto trimestre de 2025, e estamos com esse tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a antropologia bíblica, né, que é a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus. Estamos estudando a doutrina do homem, né? E é tão maravilhoso, irmãos, a gente ter esse trimestre, né, onde nós estamos conhecendo cada uma das partes que o próprio Deus colocou em nós, né? O Senhor nos fez um ser tricotômico, nós já aprendemos sobre o corpo, nós já aprendemos sobre a alma e agora estamos aprendendo sobre o espírito. Hoje, lição de número 11, com o tema O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. É a segunda aula falando sobre o espírito, sobre o nosso espírito, né, irmãos? Porque nós somos um espírito que habita em um tabernáculo, né, que é este corpo. E como a lição vem falando, né, o espírito humano e as disciplinas cristãs, o que é, irmãos, disciplina? Aí eu anotei aqui segundo o dicionário. O que é disciplina? É o ensino, a educação que o discípulo recebe do mestre. É o que está escrito nos dicionários, né? Que disciplina é aquilo que você aprende com o seu mestre, a educação que lhe é ensinada pelo seu mestre, né? É a ação de aprender, é a ação de instruir-se em uma direção, né? Dada do mestre para o discípulo ou aluno, né? Quer dizer, você vai recebendo a educação, as instruções, a direção, e você vai seguindo aquilo que você aprendeu. E uma pessoa, irmãos, disciplinada, ela é uma pessoa obediente às regras que os seus superiores as entregou, né? Trazendo para o sentido espiritual, né? Que é o sentido da lição, nós temos recebido dos nossos superiores regras em que a gente vai aprendendo com elas. E essas regras, irmãos, estão na palavra do Senhor. Ser uma pessoa disciplinada também é uma pessoa que ela tem um bom comportamento, é uma pessoa ordeira, né, que anda na ordem, é uma pessoa firme, é uma pessoa constante. Nós aprendemos, irmãos, na lição passada, que o nosso espírito é quem faz ligação com o nosso Deus. Vamos ler isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que vai dizer assim: o próprio Espírito, o Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, o nosso espírito, o Espírito Santo comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito, irmãos, é quem entra em comunhão, que entra em comunicação com o nosso Deus, né? A gente já aprendeu que o nosso corpo vai expressar o que está na alma para os que estão do lado de fora, para o próximo, e o nosso espírito vai nos conectar, vai nos trazer esta comunhão com Deus. Então, a nossa comunhão com Deus, ela é realizada através do nosso espírito. O espírito vai trazer esta comunhão com Deus. A nossa alma e nosso corpo faz esta comunhão com o próximo. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nesta lição. Dessa disciplina que o nosso espírito precisa ter para que a nossa alma, ela seja uma alma renovada, revigorada, restaurada, transformada, para que o nosso corpo produza ações que glorifiquem o nome do Senhor. Se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho, comente, compartilhe, tudo isso, irmãos, é importante para manter o canal aqui no YouTube. Amém?
Leitura bíblica em classe, irmãos, está em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 ao 8 e depois do 13 ao 16, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que palavra poderosa, né, irmãos? Que Paulo está dando aqui essa orientação a Timóteo, né, que é um jovem pastor, em que Paulo deposita assim essa confiança, né, de colocá-lo em direção de uma igreja. Irmãos, vamos para os tópicos. O primeiro tópico, nós temos a piedade e as disciplinas cristãs. O primeiro subtópico, o exercício corporal e piedade. Segundo subtópico, piedade interna e externa. E o terceiro subtópico, piedade e discrição. No segundo tópico, nós temos o desafio das disciplinas espirituais. Primeiro tópico, a analogia do corpo. Segundo tópico, a apatia, engano e pecado. E o terceiro tópico, da teoria à prática. No terceiro tópico, nós temos as disciplinas e a luta espiritual. No primeiro subtópico, as astúcias do maligno. E no segundo subtópico, evitando as distrações. No primeiro tópico, irmãos, nós temos a piedade e as disciplinas cristãs, né? Primeiro subtópico vai falar sobre o exercício corporal e a piedade. Na verdade, irmãos, Paulo, ele chama, né, ele constitui, ele separa Timóteo para ele pastorear a igreja de Éfeso. E não foi, irmãos, uma tarefa fácil. Na verdade, pastorear a igreja não é uma tarefa fácil até hoje para nenhum dos ministros do Senhor, né, irmãos? Nenhum pastor tem como uma tarefa fácil você pastorear a igreja. Mas nesse exato momento aqui, nesse tempo em que Timóteo ele vai e assume a igreja de Éfeso como pastor, a missão dele realmente foi muito difícil. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, irmãos, ela tinha heresias internas dentro da igreja e ela também passava por heresias fora da igreja. Quer dizer, era uma igreja ameaçada por heresias dentro da igreja e fora da igreja. É por isso que aqui na leitura bíblica em sala, vai falando aqui no versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Quer dizer, Paulo estava dizendo a ele que ele devia se exercitar em piedade, ele deveria se fortalecer, né, irmãos, vamos dizer assim, se fortalecer espiritualmente e rejeitar essas fábulas profanas, que a igreja primitiva, na verdade, irmãos, ela foi muito atacada por muitas heresias dentro das igrejas e fora delas. Você chegar em Gálatas, você vai encontrar isso. Você chegar em Éfeso, você vai encontrar a igreja, ela foi muito atacada com muitas heresias. Mas este conselho de Paulo a Timóteo, irmãos, para que ele se fortaleça espiritualmente, foi algo extraordinário, e quero dizer que isso serve para a nossa vida até o dia de hoje. Nós precisamos ter esse fortalecimento espiritual em nossas vidas e diariamente, né?
Aqui no versículo 8, ele vai dizer assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo aqui, irmãos, ele não está, vamos dizer assim, desconsiderando o exercício corporal. Claro que não. Já aprendemos nesta mesma lição que fazermos exercícios físicos é algo necessário para a nossa vida, aonde nós vamos trazer saúde para o nosso corpo. Mas Paulo, ele faz aqui um paralelo correto entre o exercício corporal e a piedade. Ele não está, assim, desconsiderando o exercício corporal, mas ele vai mostrar o valor terreno que tem esse exercício e o valor espiritual que tem o exercício da piedade. Olha que coisa linda, irmãos. A gente não sabe quantos benefícios maravilhosos o exercício traz para o nosso corpo. Assim, Paulo está mostrando que esse exercício espiritual vai trazer para a nossa vida espiritual muitos benefícios maravilhosos. E ele vai explicar que o exercício corporal, ele tem um tempo limite, é o tempo da nossa vida, é o tempo do nosso corpo, que a gente morre e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E aí ele mostra que quando morremos, acaba ali o tempo desse exercício corporal. Mas o exercício espiritual, né? Você se fortalecer espiritualmente, isso você vai levar para a eternidade. É Paulo, irmãos, dizendo para a gente dar valor às coisas espirituais. E é bem verdade que tem pessoas que dão mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Há pessoas que cuidam, vamos dizer assim, fielmente dos seus exercícios físicos nas academias, que não pode faltar, que tem que ir todo dia mesmo, e o dia que falta, a pessoa fica angustiada, mas não tem esse mesmo cuidado. O cuidado que tem com o corpo, não tem esse mesmo cuidado com o seu espírito. E é isso, irmãos, que o Paulo ele está querendo trazer. Inclusive, aqui na lição, já no finalzinho, né, desse primeiro tópico, ele vai falar enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, porque a nossa vida acaba, e quando ela acaba, se finda esses exercícios corporais, mas enquanto a pessoa faz esse exercício em sua vida, é de grande valia, vale muito a pena, né? Porque estamos também cuidando do templo do Espírito Santo. E se a gente sabe que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ela é a habitação de Deus. Mas aí ele continua dizendo: a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Ou seja, todo fortalecimento que eu exercitar em minha vida espiritualmente vai para a vida eterna. É isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo e está chamando a atenção minha e sua, para nós darmos mais valor às coisas espirituais, para a gente guardar mais tempo com Deus e para com Deus e para as coisas de Deus. No tópico 12, irmãos, nós temos piedade interna lá dentro de nós e externa, né? Que ela vem também através das atitudes. E aqui ele vem explicando o termo grego, né? Eusébia, que quer dizer eu, bom, e sebomai, que quer dizer ser devoto. É uma palavra, Eusébia é uma palavra grega, que na verdade quer dizer reverência profunda e práticas a Deus, né? É práticas e reverências profundas a Deus, conduta justa e misericordiosa, né? É obediência também e reflete o amor de Deus. É uma pessoa, irmãos, que ela tem devoção e tem amor a Deus e amor pelas coisas de Deus, né? E às vezes, quando nós falamos amor pelas coisas de Deus, a nossa mente nos leva, né, aos templos, às cadeiras, às mesas. Mas, na verdade, Deus quer que a gente tenha esse cuidado e esse amor para com o próximo. E aqui na lição também ela vai falando assim, ó, um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência
e amor a Deus. E já lá no final ele vai dizer uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo, um viver justo e misericordioso com o próximo. Ou seja, não há como você ter ou conceber piedade sem amor ao próximo. A piedade, irmãos, ela está ligada ao amor ao próximo. E não é só atos de caridade. Ou seja, não é só você ajudar a pessoa materialmente, levando ali alimentação, roupas, sandálias e algo material que aquela pessoa necessita. Não é só isso, é você ter um amor profundo, inclusive pela alma daquela pessoa. Então, Deus, irmãos, ele quer que essa nossa devoção ela seja sincera, mas também ela seja externada, né? Colocada para fora, que o outro possa ver que eu sou uma pessoa piedosa, e ser piedosa não é só aquela que ajuda o outro financeiramente, mas também que tem cuidado com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual, tem cuidado com a comunhão, né, irmãos? Às vezes a gente não tem assim tanto cuidado nessa área, mas nós precisamos aprender, né? Por quê, irmãos? Porque a gente tem aprendido do Senhor, através de quê? Da palavra. Porque esses exercícios espirituais que esse texto vai trazendo, né, que aqui o primeiro tópico vai trazendo, irmãos, é ler a Bíblia, é orar, é jejuar. Esses são os exercícios. Porque o que é o exercício, irmãos? É aquilo que nós praticamos todos os dias para melhorar o corpo, trazendo, né, essa comparação que Paulo faz com o exercício corporal, em que alguém vai lá e na academia trabalha os braços, trabalha as pernas, trabalha a barriga, trabalha cada área do seu corpo para que ela fique melhor, né? Então, o exercício espiritual é essas três áreas: é ler a Bíblia, é orar, é jejuar, é se congregar. Esse exercício vai trazer movimentação para a nossa vida espiritual, estruturando ela com saúde, porque assim como o exercício corporal traz saúde ao corpo, o exercício espiritual vai trazer saúde para o nosso espírito, que vai levar saúde para a nossa alma, e aí nós vamos praticar coisas boas e saudáveis para aqueles que estão, irmãos, ao nosso redor. E aquilo que a gente aprende com o mestre é aquilo que nós devemos exercitar. E o que foi, irmãos, que nós aprendemos através da leitura da palavra de Deus com o mestre? Vamos ler João, no capítulo 13, e os versículos 14. João 13, nos versículos 13 e 14, que ele vai dizer aqui uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso aqui é piedade, irmãos. É a piedade na prática. O que foi que Jesus fez? Ele praticou esta devoção a Deus, agindo dessa forma para com os discípulos. Ele sendo Senhor, ele sendo o mestre, o próprio Deus, ele lava os pés dos discípulos. E ele diz: é para vocês lavarem os pés uns dos outros. Isso fala de honra, isso fala de respeito, isso fala de ajuda, isso fala de amor, né? É por isso que o crente, irmãos, que ele tem esse ensino de Deus no seu coração e ele age dessa forma, no coração dele não há divisão. Não há como você ser de Paulo, ser de Pedro, ser de João e haver essa divisão no coração do homem, quando Jesus ele disse: é para vocês lavarem os pés uns dos outros. Se ajudem, né? Se abracem, se consolem, se amem, se unam, sejam uma unidade espiritualmente falando, né? Que é o mesmo propósito de servir e adorar o Senhor, né? Vá tratando do seu coração de forma que você consiga, né? Ter este amor para com o próximo, a ponto de você ir lá e lavar os pés deles. É você dar honra ao outro. E a Bíblia vai nos ensinar, né, irmãos? Lá em Filipenses, acho que é o capítulo 2,
que vai dizer que a gente tem que dar honra ao outro e considerar o outro melhor do que nós. A pessoa, irmão, se todos os crentes praticassem isso, né? Você olhar para o outro e vê-lo como sendo melhor do que você. Olha que coisa maravilhosa. A igreja hoje, ela estaria em outro patamar espiritual. Mas a lição de hoje, irmãos, está nos trazendo para que nós venhamos a ter esse exercício espiritual, para que a gente seja fortalecido no nosso espírito e a gente passe a ter esta conduta piedosa para com o próximo, né? E aqui eu anotei, o Espírito nos liga a Deus e Deus, ele é o nosso mestre. Nós somos alunos. O aluno, irmãos, ele é nutrido e ele é cuidado pelo mestre. E o nosso mestre é Deus. Ele tem nos nutrido e tem nos cuidado. Claro, essa nutrição da parte de Deus vai vir através daquele que se dedica, irmãos, à leitura da palavra, à oração e ao jejum, porque eu vou precisar buscar ao Senhor através da sua palavra para que haja em mim nutrição espiritual. É disso que a lição ela está falando. Também quero ler em João, no capítulo 15, o versículo 12. Olha só o que aqui o Senhor, ele vai nos falar aqui. Ele diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Primeiro ele diz: lavem os pés, estejam unidos, estejam no mesmo propósito e se amem. Irmãos, ser piedoso, ser misericordioso, como vem dizendo a lição, uns para com os outros, tem que ter amor, porque não há como você ser piedoso se você não tem amor ao próximo. E Jesus disse: é para vocês se amarem. E ele não para por aí. Vamos ler no capítulo 13 de João, né, nos versículos 34 e 35, que vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Olha só, irmãos. Não é se você falar mais mistério, não é se você prega bem, não é se você ensina bem, não é se você canta bem, é se você amar. As pessoas vão saber e elas vão entender e elas vão ver que você é de Deus e que eu sou de Deus através do amor de uns para com os outros. Já pensou, irmãos, uma igreja desunida? Qual é a mensagem que ela passa para o pecador? Já pensou, irmãos, aqueles crentes que gostam muito, né, de falar mal um dos outros e dos seus líderes? Qual é a mensagem que está passando para os pecadores? Jesus disse: o mundo vai conhecer vocês se vocês se amarem uns aos outros, né? O mandamento que Jesus deixou foi o de amar. Jesus deixa esse mandamento, que é o amor para nós. Também quero ler em Romanos, para ratificar isso, no capítulo 13 e o versículo 10, que vai dizer assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, irmãos, não faz mal ao seu próximo, em todas as áreas da vida do outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado em nossas vidas e aprender, né, irmãos? Como diz aqui a lição maravilhosamente, né? Uma vida sincera e profunda e de profunda devoção a Deus, procurando agradar ao Senhor em tudo, um viver justo e misericordioso com o próximo. E é isso, irmãos, que nós temos que praticar. Então, a leitura da palavra, a oração e o jejum vai nos fortalecendo espiritualmente, nos capacitando a amar, nos capacitando a perdoar, nos capacitando a agradar ao Senhor. Porque, irmãos, nós aceitamos a Jesus na verdade, a gente disse que nós aceitamos a Jesus, né? Mas, na verdade, foi Jesus que nos aceitou. Nós cremos na mensagem da cruz e quando nós cremos, o Senhor nos aceitou. Ali, irmãos, o nosso objetivo primordial quando nós entregamos a nossa vida a Jesus é receber de Deus perdão dos pecados para morar no céu.
Só que do dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, até a gente chegar no céu, a gente vai ter que exercitar, né, a piedade. A gente vai ter que amar, como está escrito aqui, a gente vai ter que ser misericordioso com o próximo, a gente vai ter que ser a gente vai ter que lavar os pés. Então, esse processo, até nós chegarmos ao céu, que é o que vai durar a nossa vida, né? Porque nós vamos chegar até o céu ou através da morte ou do arrebatamento, mas enquanto nós vivermos, e essa trajetória de vida nossa, ela tem que ser acompanhada dessa piedade, desse amor, desse carinho para com o próximo, dessa preocupação, dessa unidade. Então, que Deus ele nos ajude, irmãos, a sermos assim. No terceiro subtópico, irmãos, nós temos piedade e descrição. Aí a lição vai dizendo assim: a prática das disciplinas espirituais, que são ler a Bíblia, orar e jejuar, não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus 6, o capítulo 6, né? Versículos 5 e 6, e depois os versículos 16 ao 18. Os versículos 5 e 6 diz assim: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Porque isso, irmãos, fazia parte de uma prática dos fariseus, dos saduceus, onde eles ficavam no meio da rua fazendo orações nas ruas, para que todos vissem. E como Jesus, né, se você for ler a palavra de Deus, você vai observar que Jesus, irmãos, ele foi totalmente contra o sistema religioso da sua época. Jesus batia de frente com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. Ele batia de frente. Você não vê Jesus alinhado com ninguém da religião judaica da sua época. Pelo contrário, Jesus batia de frente e ele batia com força, viu, irmãos? Quando ele falava, era hipócrita, era raça de víboras, né? E era uma palavra que os religiosos da época não gostavam, né? E eles passaram a odiar tanto João Batista como Jesus, porque eles eram chamados de raça de víboras, né? E diz que as víboras, elas nascem matando a mãe, né? E isso aí era uma coisa que era chocante para eles ouvirem. Então, o ministério de Jesus, irmãos, não foi o ministério que apoiou os religiosos da sua época. Isso aqui era algo que eles faziam, eles oravam na rua. E aí Jesus disse: com vocês será diferente. A oração será algo de intimidade com Deus, será algo no secreto. É uma coisa entre você e Deus. Por quê, irmãos? O reino dos céus, ele significa o reinado de Deus dentro do coração do crente. É aqui dentro, né? É na vida íntima com o Senhor. Então, Jesus, ele veio, irmãos, para trazer esta realidade nos seus dias. E é por isso, irmãos, que a gente compreende, quando a gente estuda, a gente descobre que os 12 discípulos de Jesus, o mais velho era Pedro. Ele tinha 20 anos, o restante era abaixo disso, era 14, 16, 17. Eram jovens, eram adolescentes. Por quê? A mente deles ainda era uma mente trabalhável, né? Se Jesus pegasse para ser seus discípulos, homens mais maduros, eles iam estar com a sua mente, irmãos, completamente doutrinada, vamos dizer assim, né? Já aprendida, já ensinada sobre as leis de Moisés. E a questão toda, irmãos, é porque uma aula só, quando você puxa um assunto, né, você acaba pegando em outro, mas eu vou dar só uma rápida, um entendimento aqui para os irmãos, que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, né? Desses 10 mandamentos foram feitas 613 leis. Depois foi feito o Talmud. O Talmud, irmãos, ele passou a ter um valor, uma autoridade espiritual quase maior que a própria palavra de Deus.
né? Então, Jesus ele veio contra isso, porque eles, pela sua tradição, que eles aprenderam no Talmud, eles não obedeciam à palavra de Deus. E Jesus falou isso aqui com muita clareza nos evangelhos. Então, quando Jesus ele vem falar desta oração, para que os seus discípulos eles não fizessem da forma que fazia os religiosos da sua época, né? Não era para agir, não era para transparecer as práticas espirituais na frente de ninguém, nem o jejum e nem a oração. Aqui a gente lê o texto da oração. Vamos ler o do jejum, que é do 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estejam jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não aparecer aos outros que vocês estão o quê? Jejuando. Tá vendo, irmãos? Ou seja, as práticas das disciplinas espirituais, ler a palavra, orar, jejuar, para ser fortalecido no espírito, irmãos, não é algo para a gente fazer transparecer para o próximo. Na verdade, Jesus vai ensinar os seus discípulos para que eles façam o contrário daquilo que fazia os religiosos da sua época. Quando eu penso nisso, irmão, sabe o que é que eu digo em meu coração? Que se Jesus ele voltasse hoje, claro que ele não vai voltar mais da forma que ele veio, né, como ser humano, mas quando ele vier, ele vai vir para arrebatar a igreja em seu corpo glorioso, com poder e grande glória, né? Mas se ele viesse hoje, muitos de nós, né, assembleanos e outras denominações, nós seríamos contra Jesus, viu? Porque quando você vai olhar os ensinos de Jesus, ele bate forte com muitas coisas que até hoje a gente, na nossa religiosidade, né, alguns que são religiosos, eles acabam praticando. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, as nossas práticas espirituais, os nossos exercícios espirituais, eles não podem ser exibicionistas. E hoje na internet é o que mais a gente encontra, né? As pessoas falando dos jejuns. Essa semana, acho que foi ontem, eu assisti um Reels do Instagram, onde a moça dizia assim: quando eu faço libertação, olha que coisa linda. Eu digo, oxe, é ela que faz. Ela diz: quando eu faço libertação e chego lá, eu nem falo com os demônios, mas dessa vez eu falei. Aí ela foi tratar de um assunto. E assim, como a gente traz com essa propriedade, né? Como se ela estivesse, como se ela fosse a dona do poder. Mas o poder, ele é de Deus. E ele usa a cada um como ele quer, né? E levar isso, irmãos, para as redes sociais não vai trazer um atrativo para a pessoa de Jesus. Vai trazer uma atenção e um atrativo para a pessoa dela. Essas coisas a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos, irmãos, deixar em evidência o nome de Jesus, o poder de Jesus e a autoridade de Jesus. Amém? Então, no segundo subtópico, nós temos o desafio das disciplinas espirituais. O primeiro subtópico vai falar a analogia do corpo. E o que é analogia? Essa palavra que ela quer dizer que ela é semelhante ou oposta. E aqui vem dizendo na lição, não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos, não é. Aqui ele está falando do exercício corporal. Assim como não é fácil a gente manter uma rotina de exercícios físicos, os exercícios espirituais também têm as suas dificuldades. E aqui na lição, já no meio do texto, vai dizendo: quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual, irmãos, vai se enfraquecendo pela falta da leitura da palavra, da oração e do jejum. Porque assim como há dificuldades, tem pessoas, irmãos, eu, por exemplo, já tentei entrar em academia N vezes, eu não consigo ficar. Eu acho muito penaroso. Graças a Deus que nos meus exercícios espirituais, eu não tenho, assim, esse descuido. Graças a Deus que não. Pela misericórdia de Deus e com a ajuda de Deus, eu leio Bíblia todos os dias. Sempre estou lendo um livro, sempre estou fazendo aí alguma coisa.
Mas, assim como nós temos essa dificuldade de manter o exercício corporal e físico, nós temos essa dificuldade de manter o exercício espiritual. Porque, irmãos, ler a Bíblia não é fácil, orar não é fácil, jejuar não é fácil. E aqui vem dizendo que a fraqueza do espírito, ela pode ficar profunda, né? E ela pode ser sentida no corpo. Mas a palavra do Senhor, ela nos recomenda que nós devemos reagir. E hoje, irmãos, é muito comum, irmãos, nos dias atuais e nos cristãos da atualidade, né? Eles apontarem as dificuldades de reservar tempo para essas disciplinas espirituais, que é orar, ler a Bíblia, jejuar. Por quê, irmãos? Dado o grande número de ocupação do dia a dia, porque os irmãos trabalham, né? Tem aquelas pessoas, irmãos, que têm um ativismo religioso enorme, todo dia tem uma coisa da igreja para fazer, que eu acho que isso, irmãos, é um desequilíbrio. Eu não acho, não, é um desequilíbrio e a pessoa precisa se cuidar, né? Porque você não tem só a vida religiosa na sua vida, você tem sua casa, tem o marido, tem os filhos, né? E também vem as ocupações do dia a dia e também, irmãos, a tal da rede social, né? Eita, irmãos, gasta-se tanto tempo em redes sociais que tudo isso vai causando canseira física e canseira mental. Então, não são poucos as dificuldades enfrentadas pelos crentes da atualidade em relação às suas disciplinas espirituais. Porque ler a Bíblia não é fácil, orar não é fácil, jejuar não é fácil. Precisa haver na vida do crente, irmãos, uma disciplina de horário. Ele ter o seu horário de comunhão para com o Senhor. Porque o nosso espírito precisa ser fortalecido através da oração, da palavra, do jejum, para que a nossa alma seja purificada, né? E aí a gente tenha atitudes diárias que agradem o nome do Senhor Jesus, né? E aqui, como vou repetir, como diz a lição, quanto menos oramos e jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo e a vida espiritual vai se enfraquecendo. E quando ela se enfraquece, o crente não quer nem chegar na igreja, não quer se congregar. Por quê? Porque ele está com a sua vida espiritual enfraquecida. E essa lição, irmãos, veio para nos despertar. Se desperte nas suas atividades e exercícios espirituais. Dê essa prioridade a você mesmo de estar em comunhão com Deus através da palavra, da oração e do jejum. Não se desvencilhe, irmãos, dessa comunhão maravilhosa com Deus. Nós precisamos disso. O nosso espírito necessita, a nossa alma necessita para que o nosso corpo seja luz, né? Para que o nosso corpo ele seja sal, né? Porque é através do corpo que nós praticamos as nossas atitudes, é através da nossa boca que falamos palavras, que podem sair palavras de bênção ou palavras de maldição. Nós precisamos cuidar do nosso espírito com esses exercícios, irmãos, em nome de Jesus. No segundo subtópico, irmãos, nós temos apatia, engano e pecado. O que é apatia, irmãos? É a indiferença, é a insensibilidade, né? Aí aqui a lição vem dizendo, a diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. No tópico anterior, a gente viu que quando a gente para de ter essas práticas, orar, jejuar, ler a palavra, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Esse enfraquecimento vai gerar a perda de discernimento e de sensibilidade espiritual. Quando é que o crente descobre, irmãos, que ele está já no estágio como esse? É quando ele normaliza o pecado. O que antes para ele é pecado, agora para ele não é mais pecado e é tudo normal. Olha, irmãos, a gente precisa ser crentes vigorosos, capazes de impactar o mundo como a igreja primitiva e quando a gente aceitou Jesus. Porque quando a gente aceita Jesus, irmãos, a gente é assim, inundado pelo primeiro amor e a gente quer que todo mundo seja crente, a gente quer que todo mundo aceite Jesus, a gente quer que todo mundo conheça ao Senhor, né? Que viva essa fé que a gente está vivendo e a gente precisa voltar a ser nessas pessoas vigorosas
cheia desse primeiro amor, né? Como foi a igreja primitiva, quer sempre estar junto, quer ali estar unido, quer estar ali adorando ao Senhor. Devemos fazer, irmãos, essa autocrítica. E não é bom que os outros façam em nós, é bom que nós paremos um momento para se autocriticar, né? E perguntar a nós mesmos, como está o fervor espiritual em mim, Sueli, né? Como é que está o seu fervor espiritual? Outra pergunta que eu escrevi, como estão as crenças bíblicas consolidadas em mim? Será que eu agora já estou normalizando o pecado? Porque antes as coisas de Deus, a palavra de Deus era verdade, eu tinha ela por fé e vivia por ela. E agora, será que elas ainda estão consolidadas aqui em mim? Ou eu já normalizei tudo? Ainda são profundas em mim estas verdades e essas verdades de Deus que são aprendidas através de sua palavra, ou já foram superficiais, ou já estão, né, superficiais, né? É todas essas perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos. Então, a disciplina espiritual traz em nós, irmãos, sabe o quê? O bom comportamento. A gente vê isso aqui, ó, em Atos, no capítulo 23 e o versículo 1, que Paulo, fixando os olhos no sinédrio, ele disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Porque, irmãos, a disciplina espiritual, a leitura da palavra, a oração e o jejum vai gerar em nós, como eu já falei, o bom comportamento. Nós vamos agir de maneira que glorifique o nome do Senhor. Como discípulos de Jesus, a gente precisa ser disciplinado como Jesus foi. Sabia que Jesus foi disciplinado? Ele era uma pessoa disciplinada. Ele obedecia aquilo que Deus havia determinado para ele. Vamos ler Hebreus no capítulo 5, os versículos 8 e o versículo 9, que vai dizer assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olhe, Jesus, irmãos, ele obedeceu mesmo estando sofrendo. E Jesus, irmãos, ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Também vamos ler em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 7 e 8, que vai dizer: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, irmãos, ele era uma pessoa disciplinada, uma pessoa obediente. Pessoas disciplinadas, elas seguem ordens, elas obedecem àquele que está acima deles. Se como filho, os pais. Se como crentes, a Deus e a liderança que Deus, ele constituiu. Não podemos seguir, irmãos, a visão do mundo. Ser parecido com Jesus é o que nós precisamos ser. E Jesus, irmãos, tem alguém até que fala assim: Jesus, ele não tem denominação. Ele não tem. As denominações, elas são algo criadas pelo homem. Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, esses nomes foram criados pelo homem. Mas o Senhor Jesus se congregava todo dia com seus discípulos, né? Então ele estava junto, porque se congregar é você estar junto um dos outros, né? E Jesus fazia isso diariamente. Ele estava sempre com os seus discípulos e ensinou a eles estarem sempre juntos uns dos outros. Jesus nos ensinou, irmãos, a nós tomarmos a nossa cruz. E o que é isso? É a gente fazer o que tem que ser feito. Jesus, na hora da crucificação, um pouco antes, ele ora, né? E a Bíblia vai nos contar lá em Lucas que a angústia de Jesus foi tão grande que ele suou sangue. E ele disse: Senhor, se puder, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus tomou a cruz dele. Ele foi fazer o que deveria fazer. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse entendimento dentro de nós, que nós temos que fazer o que deve ser feito. E muitas vezes dói em nós, mas nós precisamos, irmãos, ser vigorosos e ser
crentes que impactem, Senhor, o mundo, né? Que nós queremos impactar este mundo com a palavra de Deus e com a presença de Deus, e é através de nós, e é através do nosso comportamento. No terceiro subtópico, irmãos, nós temos da teoria à prática, né? E eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo, no capítulo 12, o versículo 15, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Olha, irmãos, que coisa linda. Devemos ter a prática da oração e da meditação da palavra. É o que a gente vai aprender nesse tópico aqui, né? E quando aqui o texto bíblico diz antes de tudo, o que é que ele está nos mostrando? Está nos mostrando a prioridade, não só a prioridade da oração, mas também a diversidade em que a oração ela deve ser feita, porque ele vai dizer: façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Quer dizer, aqui também ele traz a amplitude da oração, né? Porque a amplitude da oração aqui ele está mostrando que nós devemos orar por todos os homens. Então, irmãos, a oração, ela não está sujeita aos meus limites. E às vezes nós somos bem limitados em nossa oração. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, que a gente tem que suplicar, orar e interceder. Tudo isso tem que estar em nosso momento de oração. E há causas nossa e dos outros, que é oração. Há causas nossas e dos outros, que é uma intercessão. E há causas nossas e dos outros, que deve ser uma súplica. Então, a oração, irmãos, ela não está limitada. Também quero ler com os irmãos, leitura bíblica em classe. 1 Timóteo 4, né? Do 13 ao 15. Olha só o que é que esse texto ele vai nos trazer. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer dizer, a prática que ele está mostrando, irmãos, a prática da oração, desse texto, a prática da leitura da palavra e do jejum e da participação do culto. Precisamos, porque persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Então aqui também fala de se congregar. E quando nós lemos a palavra, oramos, jejuamos e nos congregamos, irmãos, nós vamos à igreja, né? Ali prestar o culto racional ao Senhor, nós estamos vivenciando o quê? A presença do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que depois da pandemia ficou muito difícil, muita gente quer estar em casa, quer assistir os cultos online, mas a orientação bíblica, até de Romanos, no capítulo 12, né? O versículo 1 é que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é presencial. Precisamos entender que precisamos ir para a igreja, se congregar, estar aqui nas sextas, na nossa congregação, na escola bíblica dominical, nos círculos de oração, nos cultos, irmãos, de domingo à noite. Não é uma nem duas igrejas, são várias igrejas que estão praticamente vazias. E por que elas estão vazias, irmãos? Porque esses cristãos que fazem parte dessas congregações, irmãos, eles estão enfermos espiritualmente, enfraquecidos e alguns até mortos espiritualmente, e às vezes alguém não entende. Outra coisa que essa disciplina espiritual traz na nossa vida é a santificação, porque através da palavra, da oração e do jejum, nós estamos nos santificando, porque isso é um meio de santificação. E a santificação, irmãos, ela é progressiva
e prática. Nós vamos praticando aquilo que vamos aprendendo através da palavra e nós vamos crescendo nisso, porque a santificação ela é progressiva, assim como também ela é prática. Mas eu quero te alertar para você que já perdeu o desejo de se congregar, de ir para a casa do Senhor, que você está morto espiritualmente e você precisa reagir. Você precisa sair desse estágio que você está hoje. Se levante desse sofá, saia de dentro de casa, vá para a casa de Deus presencialmente, oferecer a Ele o seu culto racional. E com certeza o Senhor vai te trazer vigor espiritual nesses últimos dias. No tópico 13, irmãos, nós temos as disciplinas e a luta espiritual. No primeiro subtópico, nós temos as astúcias do maligno. Inclusive, irmãos, eu esqueci de ler do segundo subtópico, né? Do segundo subtópico, no terceiro subtópico, eu esqueci de ler, que diz assim: praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração, ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Mas a gente sabe, irmãos, que as nossas disciplinas espirituais, ela também vai trazendo as lutas espirituais, porque as práticas, irmãos, dessas disciplinas espirituais, ela é fundamental para a nossa vida espiritual, mas também a gente precisa ter consciência que vai haver oposição do maligno. Por quê, irmãos? O diabo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não quer eu e você lendo a Bíblia. Ele não quer a gente orando, ele não quer a gente jejuando, se fortalecendo em Deus, tendo uma comunhão firmada com o Senhor, porque através dessa comunhão o Senhor vai nos dando discernimento espiritual para ver aonde está as patinhas dele, né? Para a gente observar onde vem uma armadilha do inimigo contra a nossa vida. É através dessas práticas, das disciplinas espirituais, que nós vamos tendo a nossa comunhão com Deus fortalecida e tendo, irmãos, revelação espiritual de Deus em nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aqui a lição vai dizendo: o cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, que nós vamos ler, que a lição trouxe aqui, foi Efésios, no capítulo 6, o versículo 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a lição completa: não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas contra a minha vida e contra a sua vida. E nós devemos, irmãos, ser como Daniel. Eu quis trazer nesse tópico a história de Daniel, que vai trazendo essa realidade dessa peleja, dessa luta nas regiões celestiais, para nós compreendermos, né, que mesmo quando nós estamos em oração, nós estamos em jejum, em leitura da palavra, o inimigo, irmãos, ele está procurando se desfazer, que é para que a gente se desfaça, né? Colocando ciladas, muitas vezes ele até age contra a nossa família, para nos desanimar da oração, do jejum da palavra. Você imagine um crente, irmãos, dedicado à oração, à leitura da palavra, ao jejum, e ele vê, ele vê, né, o marido, a esposa, os filhos entrarem por caminhos tenebrosos. E quantas famílias passam por isso? E quantos o diabo tem feito isso para ver alguém parar de orar? Eu tenho essa experiência viva na minha vida, né? E quando muitas vezes pensei mesmo em desistir, em parar de orar, em parar de estudar, em parar de ler a palavra, de situações que a gente vê que o inimigo vai e atinge alguém da sua família, no meu caso é o meu marido, e ali, irmãos, você fica mesmo, que a gente pensa assim, meu Deus, será que
que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado, né? E eu sei que isso aí é uma luta travada, mas eu, graças ao meu Senhor, Ele me deu essa consciência de que enquanto eu estiver orando, jejuando, lendo a palavra, me fortalecendo no Senhor, o inimigo sempre vai querer atingir alguém da família. A gente precisa estar fortalecido em Deus. Vamos ler Daniel no capítulo 10, os versículos 12 ao 14, que diz: Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, ou seja, da oração de Daniel, foi que ele veio trazer a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Mas ele chega e vem dar resposta a Daniel. O que é que esse texto está nos ensinando? Que nós devemos perseverar. As guerras espirituais, elas vão acontecer. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. As lutas vão vir nos atingir. Elas vão vir até nós, mas a gente tem que perseverar. E é na perseverança que Deus nos dará vitória, assim como ele deu vitória a Daniel. Né? Daniel foi vitorioso, ele recebeu a resposta de Deus naquilo que ele estava orando. E pelo que Daniel orava? Ele orava para saber o futuro do povo de Israel, porque ele estava muito preocupado com o que seria do povo de Israel ali em Babilônia. E Deus traz a revelação de uma forma, irmãos, extraordinária para a vida de Daniel. Então eu quero lhe dizer que eu e você precisamos ter essa característica de perseverança na oração, na palavra, no jejum, no congregar-se, assim como Daniel teve, né? Que Daniel traga esse exemplo para mim, para a sua vida, que a gente seja perseverante em todas essas disciplinas para a glória e o louvor do nome de Jesus e para a alegria nossa, né? Porque estaremos fortalecidos e sendo direcionados pelo Senhor, como muitos cristãos já não são, por estarem enfraquecidos em seu espírito, por não estarem exercitando essas disciplinas da oração, do jejum e da palavra. No segundo subtópico, né, e último, nós temos evitando as distrações, irmãos. E quantas distrações nós temos, né? Que o Senhor nos dê sabedoria para que nós venhamos a não ser distraídos pelo maligno de tantas formas que vem trazendo aqui a lição. A lição vai dizendo: agindo com prudência na administração do nosso tempo, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal, porque é através do celular que a gente tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e o YouTube, né? Mas eu vou acrescentar aqui, né, irmãos, a Netflix, que a Netflix tem uma coisa chamada série, é pior do que novela. Se a gente não vigiar, você passa dia atrás de dias assim, ó, assistindo, porque quando termina um episódio, você quer assistir o outro, né? Eu assisti o The Chosen, né, que é de Jesus, né, a história de Jesus, o Evangelho, que é os escolhidos, né, que Jesus escolhe os 12 discípulos, e são 5 temporadas, mas ainda vai ter mais 2. Eu já pesquisei, viu? E quando eu comecei a assistir o The Chosen, claro que era uma coisa de Deus da Bíblia, mas eu confesso aos irmãos que eu fiquei assistindo um atrás do outro. Eu acho que eu assisti as 5 temporadas, eu acho que eu assisti em 3 dias ou 4, mais ou menos assim. Então, assim, eu passei muito tempo na tela assistindo The Chosen, entendeu, irmãos? E tem pessoas que passam esse tempo todinho assistindo coisas que não é boa, né? Que são muitas séries de que tem violência e outras coisas mais, e que enche a mente do crente daquilo que ele assiste, né? Porque os olhos é a janela da alma e aquilo entra para dentro da pessoa e traz prejuízos, né, espirituais. Mas nós vamos ler o texto que a lição traz, né? Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz, né? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios,
aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, né? Paulo então, aqui, irmãos, ele está se referindo à necessidade da gente, eu e você, todos os crentes, ter uma vida prudente, né? Viver com prudência, ter uma vida prudente, ter uma vida sábia, né? Pautada por decisões sensatas, administrar o tempo, né? Aproveitando o máximo desse tempo para a glória de Deus. A gente tem muitos afazeres, principalmente a mulher tem os afazeres de casa, quem trabalha fora, aí trabalha fora, os afazeres de casa, né? O cuidado com a família, o cuidado com a obra, mas a gente também precisa remir esse tempo e ter prudência e sabedoria. Nós precisamos da tecnologia. Quando a gente diz que não precisa, mente, né? Eu estou aqui na frente do meu celular gravando esta aula da Escola Bíblica Dominical. O que eu estou fazendo aqui é com o celular. Gostaria de ser com a câmera, né? Ainda não tenho, mas estou orando para Jesus mandar uma câmera para mim, né? Mas tudo quando nós fazemos hoje na nossa vida, praticamente, irmãos, é com o celular. E nós devemos sim usar a tecnologia, mas a gente não pode ser manipulada por ela. Eu quero ler aqui um trechozinho que eu marquei do livro do pastor Silas Queiroz. Ele colocou assim: talvez nunca tenha sido tão necessário agir com sabedoria e prudência na administração do tempo, diante da degeneração moral impregnada em todas as áreas do sistema de vida humana, que conspira contra tudo que se diz respeito à vontade de Deus. Ele continua: é notícia corrente o quanto o uso excessivo das redes sociais tem causado muitos prejuízos à saúde humana, principalmente na saúde mental. E é verdade, viu, irmãos? Um dia desse eu estava ouvindo um médico, ele falando que esse negócio de TDAH e outras coisas podem ser desenvolvidas por muito tempo que alguém passa diante das telas, né? Assistindo várias coisas. Esse negócio de rios, e esse negócio é tanta coisa que vem uma atrás da outra, que se você não se cuidar, você passa muito tempo ali, perde o tempo de estar lendo a Bíblia, orando e jejuando. Então, precisamos deixar o nosso eu de lado para vivermos, irmãos, uma vida em Deus. Como falou Paulo, vamos ler Gálatas no capítulo 2 e o versículo 20, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa linda, irmãos. Viver para Deus, né? Não é impossível, é possível, né? E essa lição está nos convidando a passarmos mais tempo com o Senhor, lendo a sua palavra, orando e jejuando. Quando alimentamos o Espírito, nós conseguimos negar a nós mesmos. Então, o nosso eu sai para que Cristo, ele venha e entre e cresça e se fortaleça a sua presença em nós. Então, irmãos, essa lição de hoje, ela foi simplesmente maravilhosa e eu agradeço a Deus por ela. E no final aqui desse texto vai dizendo que o Senhor nos guarde de todo vício, né? Inclusive dos vícios da tela. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vai à Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se na sua igreja é sábado à noite ou domingo pela manhã, mas não falte. Você tem esse material aqui, mas lá o seu professor tem preparado um outro material maravilhoso e você só vai ter crescimento espiritual. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.